Você quer ser feliz, mas não sabe o caminho? O problema da felicidade é o problema central e máximo da humanidade. Existe esta felicidade? Se existe, em que consiste? Como alcançá-la? Como conservá-la? Mas o que é felicidade? Há muitas ideias sobre isso. Há séculos, o ser humano tem discutido sobre o segredo da felicidade. E como disse Vicente de Carvalho, que foi um poeta e contista, entre outras coisas, essa felicidade que supomos, toda arreada de dourados pomos, está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde estamos. A felicidade existe, sim, mas não fora de nós, e sim dentro de nós, onde raras vezes a procuramos. Hoje eu quero falar de felicidade e sobre uma perspectiva filosófica. É bom lembrar que espiritualidade não é a mesma coisa que religião. Espiritualidade tem a ver com transcendência, a percepção de que fazemos parte de algo maior, Deus, o outro e a natureza. A filosofia existe para que as pessoas possam viver melhor, sofrer menos, lidar mais serenamente com as adversidades, enfrentar com coragem aquilo que se chama o perpétuo vai e vem de elevações e quedas. A filosofia existe para que as pessoas possam viver melhor, sofrer menos, lidar mais serenamente com as adversidades, enfrentar com coragem o perpétuo vai e vem de elevações e quedas, para citar uma frase do filósofo romano Sêneca, um dos grandes da humanidade. A missão essencial da filosofia é tornar viável a busca da felicidade. Todos os grandes pensadores sublinharam este ponto. A filosofia que não é útil na vida prática pode ser jogada no lixo. Alguém definiu os filósofos como os amigos eternos da humanidade. Nas noites frias e escuras que enfrentamos no decorrer de longos dias, eles podem iluminar e aquecer as nossas almas. A filosofia apoia e consola. O ofício da filosofia é serenar as tempestades da alma, escreveu o sábio francês Montaigne. Montaigne definiu a filosofia como a ciência de viver bem. Consideremos o caso do aristocrata Boécio. Ele era cristão e romano. Boécio era rico, era influente, era poderoso. Era dono de uma inteligência colossal. Ele traduziu para o latim toda a obra de Aristóteles e toda a obra de Platão. Tudo ia bem para Boécio. Até que um dia ele foi acusado de traição pelo imperador e condenado à morte. Foi torturado. Recebeu a marca dos condenados à morte de então, a letra grega θ, queimada na carne. Boécio recorreu à filosofia, em que era mestre, para enfrentar aquele suplício. Tinha na memória tudo aquilo que lera. Naqueles dias, a elite intelectual costumava decorar os livros, lidos em voz alta desde a infância. Formava-se uma espécie de biblioteca invisível na mente. Entre a sentença e a morte, Boécio escreveu, em condições precárias, um livro que se tornaria um clássico da literatura ocidental: A Consolação da Filosofia. Tudo de que ele dispunha para escrever este livro eram pequenas tábuas e estiletes, que lhes foram passadas por amigos. E Boécio escreveu
A felicidade pode entrar em toda parte se suportarmos tudo sem queixas. A filosofia consola, mostrou em situação extrema o Boécio. A filosofia ensina, a filosofia inspira. Os filósofos devem ser encarados como amigos da humanidade. Demócrito, pensador grego do século V, escreveu um livro chamado Sobre o Prazer, século V a.C. E a primeira frase do livro diz assim: ocupe-se de pouco para ser feliz. Ninguém sobrecarregado de tarefas pode aspirar à felicidade. A recomendação básica de Demócrito é encontrada em muitos outros filósofos. Sobrecarregar a agenda equivale a sobrecarregar o espírito e traz inevitavelmente a angústia. Um sábio da antiguidade não abriria nenhuma correspondência depois das 4 horas. Era uma forma de não encontrar mais motivos de inquietação no resto do seu dia, que ele dedicava a recuperar a calma perdida ao entregar-se a seu trabalho. E nós? Quantos de nós não abrimos mensagens, às vezes de madrugada? Muitas vezes o conteúdo desta mensagem perturba o nosso espírito. E o único resultado disso é a perda de sono. Fazemos muitas coisas desnecessárias. Coloque num papel as atividades de um dia. Depois, veja o que realmente era preciso fazer e o que não era. A lista de inutilidades suplanta quase sempre a das ações imperiosas. O imperador filósofo romano Marco Aurélio louvou a frase de Demócrito em suas clássicas Meditações. E ele acrescentou que devemos evitar não apenas gestos inúteis, mas também os pensamentos desnecessários. Marco Aurélio recomendava o exercício de conduzir a mente, quando agitada, para pensamentos aquietadores. E qual era o objetivo desta recomendação? Controlarmos a mente, que ele chama de um cavalo selvagem, ao invés de sermos controlados pela mente. Você está aborrecido com algum fato? Experimente concentrar sua mente em algo que lhe traga paz. Uma paisagem linda, uma pessoa querida, uma cena alegre, uma boa música. Não conseguiu ainda? Esforce-se, persevere. Sêneca usou as expressões agitação estéril e preguiça agitada ao tratar dos atos que nos trazem apenas desassossego. É preciso livrar-se da agitação desregrada, a qual se entrega a maioria das pessoas, escreveu Sêneca. Eles vagam ao acaso, mendigando ocupações. Quantas pessoas levam uma existência semelhante, que se chamaria com justiça de preguiça agitada? Outro ponto essencial recomendado pelos filósofos para a vida feliz é aceitar os tropeços. Até porque os tropeços são inevitáveis. É o maior ensinamento do filósofo Zenão e os seus discípulos. Nascido na ilha de Chipre, filho de pais ricos, Zenão fundou em Atenas uma escola de filosofia cujos fundamentos influenciaram a doutrina cristã, que era o estoicismo. Tão forte é a filosofia estoica que estoico virou sinônimo de bravura na adversidade. Estoico é quem se porta com serenidade diante do revés e do triunfo. Nem vibra na vitória e nem se deprime na derrota. É equilíbrio, calma, serenidade. Quando você está em alta ou quando você está em baixa. Um torcedor de futebol, por exemplo, ele explode de alegria quando o time dele vence, mas vai inevitavelmente descer os abismos da depressão quando o seu time é batido. Nada bom num caso ou no outro para a sonhada tranquilidade.
Zenão perdeu todo o seu patrimônio num naufrágio. E o seu comentário ao receber a informação foi: o destino queria que eu filosofasse mais e desembaraçadamente. O estoicismo defendia uma vida de acordo com a natureza. Simplicidade no vestuário, na comida, nas palavras, no estilo de vida e aceitação de tudo que possa ocorrer de ruim. Agastar-se contra as circunstâncias apenas piora o estado de espírito da pessoa. Essa lógica da aceitação, da resignação, é o que viria a ser um dos pilares do cristianismo. O lema estoico é: abstenha-se e aceite. O apreço pela vida de acordo com a natureza, Zenão aprendeu com seu mestre em filosofia, chamado Crates. Crates era da escola cínica. Os cínicos defendiam a simplicidade tanto quanto os estoicos. E não é difícil entender porque a posteridade ignorante lhes atribuiu um sentido pejorativo. É que eles eram extraordinariamente irreverentes. Não sobrou livro nenhum de Zenão. Atribuem-se a ele frases das quais uma das melhores diz: a natureza nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca para que ouvíssemos mais e falássemos menos. Aceitar as coisas como elas são. Eis um ponto crucial para a vida feliz, de acordo com todas as escolas filosóficas. E sobre isso tratou com profundidade Epiteto. Epiteto nasceu escravo e só foi liberto depois de adulto. Epiteto não escreveu um único livro, mas o seu pensamento é conhecido graças a um discípulo, o historiador Arriano. Revoltar-se contra os fatos não altera os fatos, disse Epiteto, e ainda traz uma dose de tormento desnecessária. Não se deve pedir que os acontecimentos ocorram como você quer, mas deve-se querê-los como ocorrem. Assim sua vida será feliz, disse Epiteto. E séculos depois, o pensador francês Descartes escreveria uma frase semelhante: é mais fácil mudar seus desejos do que mudar a ordem do mundo. Não adianta se agastar contra as circunstâncias, elas não se importam. Isso se vê nas pequenas coisas. Você está no meio de um congestionamento? Ficar com raiva, bronquear, não vai dissolver os carros que estão à sua frente. Desfrute de uma boa música. Caiu uma chuva quando você tinha planejado fazer um piquenique. Xingar as nuvens não vai secar o tempo.